Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boeri, eu sou jornalista e mestre em comunicação e consumo, e no programa de hoje vamos analisar os riscos de Lula ao reforçar cada vez mais sua aproximação de pessoas tão perigosas como José Dirceu. Quem conhece Lula de perto sabe que esse cara não tem nada de bonzinho, de solidário, de humilde, principalmente de honesto e confiável. Lula está longe de ser uma raposa felpuda na política. Esse tipo de adjetivo se encaixa melhor em pessoas como Michel Temer ou Fernando Henrique Cardoso. Não que ele seja um flor que se cheire, longe disso. Ambos consertam um relógio de pulso usando luvas de boxe no fundo da piscina. Por aí você já tem uma ideia do nível de gente perigosa a que estamos nos referindo. Mas, apesar de suas malvadezas e conchavos políticos históricos, Temer e FHC sabem se comportar como pessoas discretas, educadas, com claros traços de civilidade e visível inteligência para saber quando parar, quando avançar ou quando se fingir de morto. Lula é de outra espécie, tipo réptil, uma cobra venenosíssima. Lula é a arrogância em pessoa, idolatrado por um público com mente tão vazia e atrasada quanto as propostas de esquerda. O presidente do Brasil se acha um político com superpoderes. Ele está claramente inebriado, extasiado, ainda mais agora ao lado de Janja, a Miss Farofa do Alvorada. Imagino que Lula, entre um gole e outro de cachaça, pense mais ou menos assim. Mesmo depois de tudo o que fiz com esse país, tantas falcatruas e mentiras, tanta corrupção e tramóias, estou aqui de novo, eleito pela terceira vez. E Lula continua pensando enquanto sapeca mais uma dose. É verdade que tive muita ajuda do Judiciário, da OAB, da Ambev, Magazine Luiza, Natura, dos banqueiros e muita gente esperta. Mas os meios não interessam, o importante são os fins. Se conseguir voltar, é porque eu sou foda mesmo. Logo, ninguém pode comigo. Quem conhece Lula sabe que este é o seu raciocínio de momento. E é por isso que ele anda arrogante como nunca. Mais importante, a sua arrogância não é novidade. O problema de Lula agora é seu excesso de confiança. Antes de entrarmos nessa parte, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, onde você pode acompanhar todas as semanas análises sobre o mundo da política, dos negócios e da comunicação. Tenho certeza de que você vai curtir, vai gostar mesmo. Além de transmitirmos informações e comentários sobre o dia a dia, o propósito aqui é compartilhar ideias e pensamentos que vão ajudar você a se tornar uma pessoa muito mais interessante, muito mais influente. Afinal, quem não quer ser o centro das atenções entre os familiares, os amigos, entre os colegas de trabalho ou em qualquer outro ambiente? Mas para isso é fundamental dominarmos uma valiosa ferramenta. E qual é? O conhecimento. Isso mesmo. Então, vem com a gente. Retomando a figura do Barba, mesmo sendo um autêntico vilão, Lula sente-se um semideus que incorporou uma clássica jornada de herói. Como o fênix que renasceu das cinzas, Lula saiu de uma cela em Curitiba para ocupar a cadeira de presidente da República. Montado nessa trajetória épica, ele atingiu aquele estágio em que se considera o rei, o imperador, capaz de fazer inveja a Júlio César e Calígula juntos. Recentemente, incomodado com as amarras do Banco Central, disse sem cerimônias que não precisa pedir licença para governar. Foi uma flagrante declaração de quem se imagina acima de tudo, acima de todos, como se estivesse no comando da Venezuela, por exemplo. Apesar dos seus 8 anos como presidente e outros 2 como tutor da desastrada Dilma Rousseff, Lula confirma a fama de mau aluno. Continua chamando Temer de golpista em uma acusação injusta e criminosa, haja vista que Dilma foi deposta em sessão no Congresso com a presidência do ministro do STF, o petista Ricardo Lewandowski. Confesso que no lugar de Lula pensaria muito bem antes de arrumar confusão com Michel Temer. A grosseria, aliás, já rendeu 2 pedidos no Congresso para abertura de processo de impeachment contra Lula devido a seus crimes.
Em vez de conduzir o país com equilíbrio e principalmente responsabilidade, ele perde as estribeiras e protagoniza um show de horrores como líder político. A principal marca desse voo kamikaze, que pode resultar em cassação pelos mais variados motivos, é a sua reaproximação a José Dirceu. Assim como alguns amigos de Lula, José Dirceu é um ex-guerrilheiro, assaltante de banco. É também contemporâneo de cana. Não estou falando de bebida e de cachaça, mas de cadeia. Ambos sentiram na pele o preço de se envolver em maracutaias que desviaram bilhões dos cofres públicos. Foram tantos os escândalos que não escaparam da Lava Jato e amargaram bons meses no xilindró, até que o STF, depois de esperar a poeira baixar, entrou em campo para socorrer os amigos. O problema é que Zé Dirceu, diferentemente de Lula, não foi contemplado com o dom do ilusionismo, aquela incrível capacidade de enganar as pessoas, mesmo usando mentiras deslavadas. Zé Dirceu é um cara mais cerebral, é uma espécie de gênio do mal. Não à toa, internamente na cúpula petista, chega a ser chamado de O Professor, famoso personagem da série La Casa de Papel. No universo fictício, o professor foi o cara que, motivado por uma vingança, reuniu um bando de aloprados e saiu assaltando bancos até chegar à Casa da Moeda, na Espanha. Todas as ações planejadas pelo professor eram recheadas de lances espetaculares, cálculos milimétricos e uma inacreditável capacidade de prever e influenciar todos os movimentos. Era como se o professor soubesse exatamente as peças que seriam movidas no tabuleiro. Se qualquer movimento fugisse do padrão do controle, ele ia lá e interferia, fazendo com que a outra parte movesse a peça na direção do seu interesse, que era o golpe final. Lembra algo parecido com o que vimos aqui recentemente, não é? Ou você acha que eu estou delirando? Diz aí nos comentários qual a sua impressão. Voltando ao professor, como gênio, José Dirceu é temperamental e não leva desaforo para casa. Na vida real, Dirceu sabe das limitações cognitivas de Lula, mas, inteligente que é, também sabe que suas pretensões ideológicas dependem do carisma do companheiro barbudo. A oposição e parte do próprio PT estão alertas, pois sabem o que significa a sombra de José Dirceu sobre Brasília. A presença do professor na cena do crime, que é o governo petista, representa uma espécie de chamado, um sinal. Invocando aqui Manifesto, outra instigante série da Netflix, os chamados são avisos de que algo ruim está por vir. E para evitar o pior, é preciso desvendar diversos enigmas. Um desses enigmas talvez seja reconhecer as pistas que poderiam levar o PT a encontrar um antídoto para a febre raivosa de Lula. Não são poucos os chamados no sentido da pacificação. Pessoas, inclusive, contra esse governo engolem a rivalidade e advertem Lula sobre os perigos do espírito beligerante, do ódio. Essas pessoas poderiam deixar o petista implodir seu próprio mandato, mas sabem que isso teria efeitos colaterais terríveis para o Brasil. Em resumo, não faltam avisos a Lula, mas o homem continua fazendo algo que já havíamos previsto em um vídeo postado aqui em outubro de 2022, em que falávamos de um Lula raiz, um político que jogaria no lixo o tom moderador e não perderia a oportunidade de usar seu terceiro e muito provavelmente último mandato para cumprir um verdadeiro propósito: instalar aqui uma ditadura socialista, bem nos moldes de Cuba e Venezuela. Muitas pessoas acham isso um absurdo, que Lula não teria tal capacidade ou coragem, que as instituições brasileiras não comportariam tamanha disfunção. Eu concordo em parte, de fato o Brasil não parece um terreno fértil para o cultivo de ideias radicais, mas que as ervas daninhas da esquerda continuam se alastrando campo afora, isso é inegável. E, nesse momento, o que mais preocupa é que Lula manifesta claramente sua intenção de adubar esse terreno com fertilizantes altamente tóxicos e explosivos. Atacar fundamentos indiscutíveis como a autonomia do Banco Central, colocar em xeque o duro trabalho das gestões anteriores na contenção do déficit fiscal, escancarar os cofres do BNDES para ajudar países caloteiros, queimar tempo e energia com discursos desfocados da realidade, apoiar-se num corpo de ministros de quinta categoria e dar espaço a gente tão despreparada como Gleisi Hoffmann
É ou não é atender ao chamado de uma tragédia? A série Manifesto está sendo interrompida sem sabermos exatamente o que aconteceu com o avião que, 5 anos depois de desaparecer no mar, retorna trazendo de volta centenas de passageiros dados como mortos. Ou seja, o enigma permanece, o enigma sobrevive. Mas aqui na vida real não há espaço para dúvidas. Quanto mais Lula se aproxima e dá visibilidade a figuras sombrias como José Dirceu, mais claro fica que seu governo embarcou em um voo kamikaze, um voo suicida que pode levar o país a mais um episódio de tensão, sofrimento e sérias consequências. Tivemos a chance de continuar embarcados em uma aeronave com voo estável e um destino mais próspero e seguro. Infelizmente, por fraude ou não, parte dos brasileiros preferiu comprar o bilhete para voar em uma aeronave capenga e com um piloto ultrapassado, com licença vencida e sem virtudes técnicas e morais. Para piorar, Lula, o piloto, tem ao seu lado Geraldo Alckmin, um copiloto cujo apelido é Pinóquio, alguém nada confiável. E para acinzentar ainda mais esse já tenebroso horizonte, sabemos que o comandante da companhia aérea é José Dirceu, alguém acostumado a pegar em armas e sem escrúpulos quando o assunto é levar adiante um plano, o plano da ditadura. Uma perguntinha para você. Você tem um paraquedas aí? Se você gostou desse conteúdo, então manda um like e compartilha o nosso vídeo. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui você sempre será muito bem-vindo. Abraço e até a próxima.